Boa tarde, vamos falar hoje, sou Adriana Soares, vamos falar hoje sobre a tese de Panchadasi. Estamos a falar, esta aulinha é retirada do livro Mundo Astral, a grande parte. Então vamos começar por, o termo astral deriva do termo grego astron, que significa das estrelas. A palavra foi usada originalmente para se referir ao lugar onde habitavam os deuses gregos, embora o seu significado se tenha ampliado mais tarde para incluir outras entidades e outros planos. Os antigos acreditavam que o mundo astral era um lugar fantasmagórico, povoado por seres etéreos e anjos pertencentes às hierarquias superiores. Por último, a designação mundo astral ou plano astral veio identificar-se com as ciências ocultas e é considerada correntemente como uma zona espacial misteriosa, que se diz existir para lá dos nossos sentidos normais e das nossas percepções materiais. Há alguns anos li um pequeno tratado intitulado O Mundo Astral, escrito por um mestre hindu de nome Swami Panchadasi. O livro atraiu a minha atenção porque o autor apresentava o seu caso com grande perspicácia, fazendo um bom uso do seu considerável conhecimento das ciências físicas, bem como bioquímicas, história, literatura e filosofia. As áreas que nós precisamos para nos desenvolvermos espiritualmente. O tema sobre o qual escreveu não é fácil de ser discutido, mas escreveu de uma forma tão convincente, com uma conduta tão natural, ou candura tão natural, que quase força quem o lê a acreditarem na sua tese, que chega a ser surreal em alguns aspectos. Qual é a tese de Panchadasi? Vocês depois vão à procura de obter mais conhecimento sobre este tema, é importantíssimo. Eu acho que nunca falei sobre isto, nos 2 anos que dou aulas. Segundo ele, os ensinamentos antigos dizem-nos que existem 7 níveis de existência. O primeiro nível, o mais denso dos 7, é o nível material que se identifica com o nosso mundo físico. O segundo é o nível de força, conhecido como o nível etéreo. Este é seguido pelo terceiro, o nível astral, seguiu-se o quarto, o nível mental. Os 3 níveis que se seguem diz-se que são de um grau tão elevado de evolução espiritual que pouco se sabe a respeito. Cada um destes 7 níveis divide-se em 7 subníveis e, por sua vez, cada um destes é dividido em 7 subdivisões, que continuam a dividir-se de modo análogo até ser atingido o 7º grau da subdivisão. Panchadasi diz-nos que estes níveis não se sobrepõem como deveria acontecer se fizessem parte do extrato da Terra. Antes, pelo contrário, manifestam-se todos no mesmo ponto do espaço. Eu sei que é um bocadinho difícil, complicado perceber isto, mas eu trago estes temas que é para vocês irem à procura de pesquisar, aqueles que gostam de estudar e que querem evoluir espiritualmente. Porque não se evolui espiritualmente sem ter este tipo de conhecimento. E para ter conhecimento tem que estudar. O conhecimento é que nos leva a atingir a sabedoria. Ok? Para compreender a sua essência é importante recordar que, executando o nível material, não têm qualquer substância física. São manifestações de energia em vários graus de vibrações. Sabem aquilo que eu falo? O pensamento não manda nada. É aquilo que o pensamento gera. Vibrações, é sobre isso que estou a falar. Que envia lá para cima e cria a nossa realidade aqui nesta dimensão. Destas vibrações, as mais densas e mais lentas produzem o que é o nível material, ou este mundo que nós conhecemos, o físico. As vibrações mais altas e mais rápidas produzem outros níveis, outros mundos, entre os quais se encontra o mundo astral. Para onde nós vamos quando fazemos a projeção astral? Sabem quando nós sonhamos, mas é assim um sonho tão vivido que parece que é verdadeiro? Isso é uma projeção astral. É desses mundos que eu estou a falar. Se os níveis forem concebidos como manifestações de energia de índices crescentes de vibração, então também se torna possível
conceber que poderão perfeitamente estar localizados no mesmo ponto do espaço, mas a diferentes densidades. Cada uma destas mais sutil do que a anterior. A melhor maneira de compreender este conceito é recordando que o calor, a eletricidade, o magnetismo, as pessoas que pediram a consulta agora para fevereiro, foi o tipo de livros que enviei. Foi a falar sobre isto. É para estudar, não mandei por acaso, ok? O magnetismo, os raios-x, os feixes de laser e a luz ultravioleta podem existir todos no mesmo espaço sem interferirem uns com os outros. Não podem. Porque todos consistem em energia movendo-se em diferentes índices de vibração. Portanto, os 7 corpos também podem coexistir todos juntos. Diferentes níveis podem coexistir no mesmo ponto do espaço físico. Deixa-me lá pôr isto aqui. Sem colidirem um com os outros. Os aviões andam todos no mesmo ar, não é? E não embatem. Alguns mestres antigos tentaram explicar esta ideia que o nível não é um lugar, mas sim um estado de ser. Ok? Segundo nível, étero. O segundo nível, conhecido como o nível de força ou nível etéreo, é aquele onde encontramos as energias criadoras através das quais o universo se formou. Lembram-se quando eu digo que nós, quando queremos alguma coisa, primeiro é criado a nossa vibração, vai fazer com que os nossos desejos sejam criados num mundo que não é este, num espaço, e falo assim que é para vocês perceberem, num espaço que depois se reflete neste. Portanto, as coisas são criadas várias vezes, até chegar a todos os níveis. É neste nível que encontramos partículas subatómicas, tais como os neutrinos, os muões, os quarks, e alguns físicos acreditam ser as unidades essenciais da construção da matéria. A substância etérea, conhecida pela designação de prana, uma das forças criadas neste nível, e que absorvemos a cada inspiração, é a nossa verdadeira fonte de sustento, de acordo com os yogas. O prana é mais bem assimilado pelo organismo usando um padrão de respirações rítmicas conhecidos como pranayama. Já ensinei isto no grupo. As pessoas novas, que há pessoas novas não sabem porque não estavam cá. E como a página foi hackeada, foi tudo ao ar. Mas aquilo que eu vos falei, para quem se lembra das 40 respirações. Okay? Terceiro nível é o mundo astral. É o estado do ser alcançado pelo espírito humano depois que nós embarcamos, que nós morremos, que nós desencarnamos, que nós nos tornamos invisíveis. Eu não acredito na morte, portanto, para mim é um bocado, usar a palavra morrer é um bocado, mas para vocês perceberem. É também onde permanecemos temporariamente, prestem atenção, todas as noites durante os nossos sonhos. O nível astral é acessível a um ser humano vivo, quer use os sentidos astrais ou viajando para essas regiões interiores com o seu corpo astral. Os sentidos astrais estão diretamente ligados aos inputs no mundo astral. Ou seja, resumindo para português do povo, cada um dos nossos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e o tato, têm uma particularidade no mundo astral. Embora existam outros sentidos no mundo astral, que são as percepções extrasensoriais, ou PES, e nesses temos a telepatia, a psicocinese e a clarividência. Embora esses sentidos se encontram adormecidos para a maioria dos humanos, e o seu despertar é bastante lento. Os clarividentes têm visões astrais, mas são espontâneas. Eles não têm controle sobre as suas visões. A verdadeira visão astral só é adquirida através do estudo e de exercício. Ok?
De acordo com Panchandasi, a viagem astral é um método de movimentação através dos vários níveis usando o corpo astral. Este corpo é formado por uma substância etérea que tem um índice de vibração muito, muito elevado, onde reside a personalidade humana. O corpo astral rodeia o corpo físico como uma bainha translúcida, sabem? Podendo ser percebido como um halo azul ou mesmo acinzentado que sobressai alguns centímetros acima da pele. A cor pode alterar-se em função da saúde e do estado mental ou até mesmo moral das pessoas. E nisto nós estamos a falar da aura. Okay? Exercício para distinguir a aura. Estenda os braços horizontalmente contra um fundo iluminado. E olhe um pouco para cima da pele ao mesmo tempo que deixa que os olhos se desfoquem ligeiramente. O nosso corpo astral é uma cópia exata do nosso corpo físico e sobrevive mesmo depois de estarmos mortos. Mas o corpo astral não é imortal. Ele, por vezes, desintegra-se e assim regressa às suas partes componentes, como acontece com o corpo físico. Exatamente igual. Há quem afirme ter viajado para estranhas regiões e, tendo regressado ao seu corpo, estava frio e inerte, como uma casa vazia, como morta. Estamos a falar das viagens astrais. Uma viagem astral é quando nos deslocamos para fora da nossa realidade física no nosso corpo astral. O que acontece aqui é simples. O nosso corpo astral está ligado ao nosso corpo físico por um cordão prata, que parece um rolinho de fumo, de cor cinzenta prateada, e liga os dois corpos ao longo de uma grande distância. E esse cordão prata parte na hora da nossa morte, do desencarno. Isso permite com que o nosso corpo astral e espiritual abandonem o corpo físico, que já não tem vida, não é? O corpo astral não é o espírito ou a consciência. O corpo astral é o que nós conhecemos como alma. E a alma representa a união tanto do corpo etéreo como do astral. Então, o que é o corpo etéreo? É a somatória dos instintos humanos. Ok? O que é o corpo astral? É a sede das nossas emoções. E o que é o espírito? É uma combinação da mente que engloba a lógica, a razão, a inspiração e todas as qualidades esotéricas de um ser humano. Por exemplo, eu sou médio de transmutação, há médios de incorporação, percebem? Tudo engloba. O corpo astral é, por isso, uma amálgama dos instintos e das emoções de uma pessoa. Enquanto uma pessoa está viva, todas as jornadas efetuadas no corpo astral tornam-se parte da consciência, do espírito e da personalidade. O que vemos quando viajamos nesse tal mundo astral? Cidades, paisagens, florestas, rios, campos, pessoas e também muitas coisas estranhas. Muitos e diversos tipos de seres podem ser encontrados neste mundo num terreno. Corpos astrais de pessoas que já morreram. Entidades que nunca viveram no mundo material, como fadas, gnomos, duendes, naides. Naides é tipo sereias. Espíritos do fogo, ondinas. Minto, as ondinas é que são sereias. Uma espécie de sereias. Sereias, devas, génios e muito mais. Por que existem então estes seres no mundo astral? É fácil de compreender. Tudo aquilo que nós podemos imaginar, tanto belo como horrendo, não importa, através da vibração é imediatamente criado no mundo astral e torna-se real. Portanto, cuidado com aquilo que vocês imaginam e vibram. Os nossos pensamentos são tão perigosos como poderosos. Depende de como os usamos. O primeiro subnível do mundo astral, Panchandasi designa-o como cemitério astral. Ok?
é para onde vão os corpos astrais das pessoas que morreram enquanto esperam pela desintegração. Por isso é que há pessoas que vão ao seu próprio funeral, porque 72 horas, até 72 horas, eles nem têm a percepção que morreram, às vezes mais. Vamos lá perceber então o que é isto. Quando uma pessoa morre, o espírito, juntamente com o corpo astral, vai para um dos subníveis do mundo astral, onde simplesmente dorme um sono profundo, pacífico e regenerador, o que nós chamamos dos hospitais, ou chamam os hospitais astrais. Neste sono, o nosso espírito prepara-se para o lugar que corresponde ao seu nível de desenvolvimento espiritual. Quando o espírito acorda, imediatamente passa ao nível mental, onde prossegue para o nível que corresponde ao seu desenvolvimento. Porquê? Porque as pessoas acham que morreu é santo. Não é santo. Se era um bêbado, vai continuar a ser bêbado. E vai para um sítio onde estão os bêbados. Se é toxicodependente, vai para um sítio onde só há toxicodependentes. Um sítio específico do umbral. Já falei sobre isso aqui. Se é uma pessoa caridosa, bondosa, que se preocupa com os outros, vai para onde? Para cidades mais elevadas. Lá são cidades como aqui. Abaixo ou acima é exatamente a mesma coisa. O nosso corpo astral, mesmo depois desencarnado, permanece no mundo astral durante um curto espaço de tempo, mesmo do espírito já ter partido. É esquisito, mas é verdade. Embora algumas vezes o corpo astral perde força e desintegra-se como o corpo físico. Quando isto acontece, passa imediatamente para onde? O cemitério astral. Quanto mais evoluídos espiritualmente somos, mais rápido o corpo astral se desintegra. Não andamos por aí a vagar. Compreendem? E desenvolvidos espiritualmente não é quem joga cartas, quem faz muito yoga, muito... Não, desenvolvido espiritualmente começa pela caridade. A forma como vocês tratam pessoas que estão abaixo de vocês. Não há ninguém melhor que ninguém. Não há um mais pecador que o outro. Somos todos iguais. Simplesmente uns já viveram muitas vidas e aprenderam, outros menos. Outros viveram muitas, mas nunca aprendem. Ok? Portanto, nós não somos ninguém para estar aqui a julgar. Ai, porque aquele não trabalha, porque não sei o quê, porque não sei quantos... Mas isso não interessa. A caridade não... Nós não vemos... Não se vê a quem. Não interessa isso. E porquê? Porque já é composto pelos instintos e emoções. Quanto mais ligados ao mundo físico somos, por isso é que temos que trabalhar o desapego diariamente, mais tempo demoramos e mais tempo permanecemos nos níveis inferiores do mundo astral ou no umbral. Não é segredo para ninguém que meu apego não é assim, eu não tenho apego a pessoas, nem eu tenho apego a isto. Os meus livros, este espaço. Para eu me treinar a mim própria, o que é que eu faço? Volta e meia os livros que eu mais gosto vendo-os. E o dinheiro vai para a nossa obra, sabem que, pelo menos a maioria sabe, que nós ajudamos algumas pessoas. Eu e algumas pessoas do grupo, não é nós. Mas não podem levar os louros todos iguais porque não são todos iguais. Eu e algumas pessoas do grupo. Segundo Bachadasi, são os corpos astrais e não os espirituais das pessoas que morreram que comunicam com os vivos. Também são os fantasmas que assombram os vivos, porque não encontra este corpo astral um lugar para repouso. Em especial as pessoas que morreram de uma forma violenta, para essas é muito difícil aceitar a morte. Depois de morrermos, o espírito regenera-se no mundo astral, salvo poucas exceções. De seguida, passam para o plano mental. O corpo astral retém algumas recordações e aspectos da personalidade que tornam possíveis o estabelecimento de uma comunicação com os vivos. Espero que vocês estejam a perceber. Eu mastiguei isto o máximo que pude. Bachadasi diz:
abre aspas. O que falta é a centelha do espírito da mente que já partiu para planos mais elevados, deixando para trás uma concha vazia, ou seja, restos da alma, aos espíritos que chamamos de trevosos. Fecha aspas. E mais, embora estes espíritos demorem a acordar, os mais evoluídos não precisam de muito tempo para se prepararem para o seu nível correspondente no mundo astral. E os que são espiritualmente subdesenvolvidos, porque gravitam automaticamente através da vibração mais baixa, quando chegam a estas zonas, continuam a reviver as mesmas e terríveis, destrutivas ações que caracterizaram as suas vidas aqui na Terra. Mas não passam de espectadores impotentes. Muitas vezes se sentem horrorizados com as visões que têm das suas vidas passadas. É que depois não é só a que viveram, é as outras todas. E é aí que tentam deixar estes subníveis umbralinos e ascendem a níveis mais elevados do ser. E somente o desejo, prestem atenção, é por isso que o umbral é um lugar de transição. O umbral não é um inferno. Todos nós, o tempo que nós vamos, praticamente todos passamos por um umbral. O tempo que demoramos a sair de lá só vai depender de nós. Somente o desejo de evoluir os pode ajudar a subirem para planos superiores. Mas ainda temos os que desceram tão baixo na escala espiritual que são incapazes e não têm nem sequer força de vontade para rejeitarem as ações do passado. Normalmente estes aqui nem querem reencarnar novamente. E esses aqui são usados sobre eles as reencarnações compulsórias. Aliás, há partes, sítios do umbral que foram esvaziados para poder receber as pessoas que morreram de Covid, os espíritos das pessoas que morreram de Covid. Ou seja, significa que muita gente do umbral reencarnou sem evoluir. Não se arrependem e também não desejam ascender a regiões de maior luz. E aí também o espírito pode ser desintegrado. O mundo astral tem regiões elevadas onde os espíritos que eram criativos quando humanos, e aqui falamos de escritores, pintores, poetas, compositores, podem fazer com que seja possível desfrutar de grandes obras que ficaram inacabadas no mundo material. Outras criam obras maravilhosas no plano astral que são mais tarde percebidas como inspirações por seres humanos que as contemplam no seu mundo físico. O mundo astral é o seio do plano físico. Tudo o que acontece no mundo material não passa de um eco de algo que já aconteceu no mundo astral, que é igualmente o mundo da imaginação. É por isso, ou é por esse motivo, que se torna possível criar e visualizar coisas nas nossas mentes que mais tarde são materializadas no mundo físico. No plano mental, encontramos as regiões mais elevadas, a que muitas religiões chamam de céu. Nestes subníveis encontram-se os espíritos exaltados, de seres humanos muito evoluídos, como os santos, os mártires, aqueles que sacrificaram as suas vidas pelos outros em busca de ideais ou de ideias sublimes. Os anjos, cuja essência é o amor puro, pertencem às regiões mais elevadas do plano astral, embora viajem continuamente entre planos mais elevados. Panchadaisi, um firme crente da reencarnação, diz-nos que os espíritos altamente evoluídos levam muito mais tempo a reencarnar. Sabiam? Quanto mais evoluído for a pessoa, o espírito da pessoa, mais tempo ela vai demorar a voltar. Os que reencarnam mais rapidamente são aqueles que são espíritos assim menos aceitáveis. Quando um tal ser decide renascer, pouco depois da sua última existência, está a fazer um sacrifício supremo, normalmente por uma razão importante.
Quando volta a nascer, fica privado da grande alegria de êxtase que constitui a vida contínua do espírito em planos mais elevados. No mundo astral existem subníveis que correspondem aos paraísos das antigas raças guerreiras, e é aqui que se encontram o Valhalla dos vikings, os campos elíseos dos antigos gregos e os felizes terrenos de caça dos índios ameríndios. Ok? Antes de um espírito poder reencarnar, deve de abandonar o mundo astral e passar para um subnível apropriado do mundo mental. Os espíritos menos evoluídos reencarnam, passado pouco tempo, para lhes permitir evoluir mais depressa. Um espírito mais evoluído pode passar séculos nas regiões do mundo mental ou até mesmo em planos mais elevados. Durante a sua estadia nestas altas dimensões, o espírito entra numa total identificação com o seu eu mais elevado, do qual recebe a purificação e a luz, gozando assim de êxtase divino que os yogas designam por Nirvana. Isto está sempre a cair, peço desculpa. Se o espírito se encontrar ou evoluído a tal ponto de que planos superiores, a tal ponto que já não necessita reencarnar, permanece então nos planos superiores, onde poderá ajudar os espíritos que ainda se encontram ligados ao ciclo da reencarnação. Ok? É evidente que não existe qualquer prova científica de tudo o que acabei de falar. Não é? Os astrónomos falam de uma matéria escura, invisível, que forma a maior parte do universo. Ninguém sabe do que é feita, mas parece ser cerca de 10 vezes mais abundante do que todos os outros materiais contidos nas estrelas. Ok? Vamos ficar aqui. Na próxima aula vamos falar sobre o túnel. Aquele túnel que se vê, aquela luz lá ao fundo. Tá? Beijinhos no coração, até amanhã.